Olá, bem-vindos ao programa Professor Merinho Responde. Nós estamos aqui hoje com o Procurador do Trabalho há 26 anos, o Dr. Cristiano Correia. Ele é mestre em Direitos Fundamentais, coordenador do CONAP, lecionou em diversas universidades e ele atua atualmente com relação ao combate a irregularidades na administração pública. Isso engloba várias questões, inclusive irregularidades do trabalho terceirizado. Mas nós vamos deixar ele falar e explicar para a gente. Vou iniciar perguntando ao Dr. Cristiano o que é o Ministério Público do Trabalho e quais as funções do Ministério Público do Trabalho. Bom dia, professor Merino, bom dia aos nossos espectadores, a quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. O Ministério Público do Trabalho, como um dos ramos do Ministério Público, atua em defesa da sociedade. Nós somos, por assim dizer, os advogados da sociedade. Mas não por uma questão qualquer, por uma questão relacionada a um direito individual, de um trabalhador específico que tenha tido um salário atrasado. Não. As demandas que movimentam o Ministério Público do Trabalho são sempre relacionadas a questões coletivas, questões macro, que fogem da rotina, do dia a dia, das questões trabalhistas, atingindo um grande número, falamos às vezes de centenas, de milhares de trabalhadores. Essas questões podem estar relacionadas à iniciativa privada, a uma empresa, ou também ao setor público. Perfeito. Então, o Ministério Público ele tem uma função fiscalizatória, né? E também de acompanhamento por meio de ação civil pública, né? Com relação a irregularidades que podem ocorrer, né? Com empresas, né? E aí eu pergunto agora ao doutor Cristiano, com relação ao trabalho terceirizado, quais as principais irregularidades e problemas que são encontrados com relação à terceirização? Muito interessante a pergunta, professor, e eu tive a satisfação de assumir agora, a partir do início desse ano, essa Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Administração Pública, a CONAP, que tem como um dos seus principais focos de atuação as irregularidades nas terceirizações junto à administração pública, né? Este calote, para usar uma linguagem mais simples para o nosso telespectador, esse calote que se verifica ao final desses contratos, cuja conta acaba caindo nos cofres públicos e que pagamos todos nós. E contas, professor, que chegam a cifras muito elevadas, muito elevadas. Nesse momento, por exemplo, nós estamos com uma investigação adiantada, que evidentemente não vou citar nomes das empresas, das partes envolvidas, dos órgãos públicos, dos políticos envolvidos, para não prejudicar o andamento da investigação, mas cujo prejuízo para os cofres públicos decorrente de terceirizações que ao final não foram pagas aos empregados e cuja conta acaba recaindo para o ente contratante, ultrapassa 200 milhões de reais, com desdobramentos no setor econômico, no setor político, envolvendo vários ramos. Então, os problemas na terceirização basicamente redundam na inadimplência, no não pagamento dos direitos trabalhistas pela empresa terceirizada para com o seu empregado. E aí quem paga? Quem paga é o contratante. O contratante, numa linguagem mais coloquial, né, nós temos os termos técnicos, que o senhor bem conhece, mas para que o espectador entenda, isso já está fixado na lei, já está tranquilo nas decisões do tribunal, pacificado. Quem contrata a empresa terceirizada vira fiador dessa empresa. Então, o que não for pago pela empresa será pago por quem a contratou. Daí porque há que se ter muito cuidado nessas formas de contratação. A terceirização, falando de uma forma muito simples, é você, empresário, ou você, ente público, transferir para uma terceira empresa uma atribuição que originalmente seria sua. Hoje isso é aceito pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive pacificou isso. Antes se discutia se podia terceirizar qualquer atividade, fim poderia ser terceirizada ou não, ou só atividade meio. Hoje já está resolvido que não. O Supremo Tribunal Federal disse que qualquer atividade pode ser terceirizada, mas fixou esse entendimento também, de que aquele que contrata a empresa terceirizada vai responder, no final, pelas dívidas impagas perante o empregado. E daí surge o grande problema. Essa inadimplência, porque muitas vezes, infelizmente, empresas são criadas apenas para ganhar alguns contratos num curto período, atuam 2, 3, 4 anos, desaparecem, não pagam seus débitos trabalhistas, essa conta sobra para quem a contratou e que vai chegar numa ação trabalhista, na hora de discutir isso, absolutamente vendido, usando uma expressão aqui coloquial novamente, porque não vai ter um documento a apresentar,
não vai ter controle de horários a apresentar e a conta vai ficar muito maior do que se tivesse contratado diretamente. Usando aqui aquela frase, ditado popular, de quem paga mal, paga 2 vezes. Entendi. Essa questão é bem complexa, porque eu, na advocacia, recebo clientes muitas vezes desesperados. Eles disseram, a empresa simplesmente terceirizada sumiu, doutor Felipe. Eu estou lá trabalhando e não tem previsão de pagamento de salário, meu décimo, férias, rescisão, aviso prévio, seguro-desemprego, nada. Então, o trabalhador, muitas vezes trabalhador humilde, que trabalha na área de segurança, limpeza, conservação, o que é um grande índice, né, que nós temos de trabalho terceirizado nessas áreas, né, ficam realmente desamparados e sem recursos financeiros, né. E aí, nesse caso, procuram um advogado para entrar com a ação trabalhista. O advogado entra com a ação trabalhista contra a empresa, vai buscar esses direitos, mas muitas vezes, o que acontece? Essas pessoas fazem a questão de sumir, né, de abandonar a empresa, abandonar o empregado. Por quê? Porque receberam já verbas adiantadas, né, da terceirizada, e querem ficar com essas verbas e somem justamente para não pagar. E aí, por isso é importante a atuação do Ministério Público, do Trabalho, porque o advogado sozinho, muitas vezes, não consegue buscar informações de onde estão essas pessoas e o patrimônio dessas pessoas, né? Então, quero perguntar aqui para o nosso procurador do trabalho quais são as principais medidas que o Ministério Público do Trabalho pode tomar na busca desses valores, né, que foram levados por essas empresas, que não repassaram aos trabalhadores, e como o Ministério Público pode ajudar nisso, para que essas empresas possam ressarcir esses valores recebidos. Pois não, muito importante essa pergunta e que nos permite esclarecer um ponto fundamental. Essa questão do desaparecimento daquele dono dessa empresa terceirizada, que muitas vezes, não todas evidentemente, há muita empresa idônea que está atuando há 15, 20, 30 anos nesse segmento, mas inúmeras e mais ainda na administração pública, professor Merino, são criadas só para ganhar alguns contratos de licitação, duram o tempo do contrato, não pagam direito o que não aparece no dia a dia, e o que aparece elas vão pagando enquanto estão recebendo, que é o salário básico. Mas o que deveria estar sendo recolhido, fundo de garantia, contribuição previdenciária, 13º e férias, naquele momento, uma vez por ano, nada disso é pago. E por que temos que ter tanto cuidado, professor Merino? Porque em qualquer relação, nós entendemos aqui que a terceirização é um fenômeno que veio para ficar, mas que tem que ser bem utilizado. Porque não existe mágica em qualquer relação econômica, professor Merino. Quando entra um intermediário, o preço final encarece, porque tem a margem de lucro do intermediário. Se você vai comprar um imóvel e você vai pagar a taxa de corretagem de 6%, vai ser mais caro do que se você descobrir quem é o proprietário daquela casa e comprar diretamente. Se você for comprar direto da indústria, vai pagar um preço melhor do que se for comprar numa loja. Sempre assim. Então não existe essa mágica apenas na terceirização, onde para o contratante vai ser mais barato do que contratar direto, contratar através de uma interposta pessoa, onde vai pagar o custo de salário mais a margem de lucro. Então tem que se ter muito cuidado para entender o que está acontecendo, para se acompanhar ao longo da relação, falando na pessoa do contratante, se está sendo pago tudo corretamente antes de liberar os pagamentos mensais. O que nós estamos fazendo no Ministério Público do Trabalho é tentar articular, e eu estou com essa incumbência agora como coordenador dessa Coordenadoria Nacional aqui no Rio Grande do Sul, tentar articular junto a outros órgãos públicos, co-irmãos, de forma a unirmos nossos esforços. Ministério Público Estadual, na pessoa da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, está se somando a isso. Vamos falar agora com a Procuradoria-Geral do Estado, porque o Estado é quem paga essa conta no final. Vamos falar com o Tribunal de Contas do Estado para tentar organizarmos isso e seguir o caminho do dinheiro, como se costuma dizer em inglês, follow the money, porque aí você vai atrás do beneficiário final e tenta neutralizar e pegar esses valores para que haja lastro patrimonial para pagar no final o trabalhador. Muito importante essa busca desses valores, né? Porque o judiciário, os advogados têm uma limitação, né? Então a participação do Ministério Público é muito importante, fundamental nisso. Hoje nós vamos encerrando o nosso programa, um assunto bem interessante. Se tiverem dúvidas, podem mandar no nosso WhatsApp, 519962-20062, que nós respondemos as dúvidas de vocês. Nos acompanhem também nas redes sociais, Instagram, Facebook, meu canal do YouTube, que lá você vai encontrar aulas de direito gratuitas.
E eu gostaria que o procurador deixasse aqui algum contato para denúncias com relação a ilegalidades e irregularidades que acontecem nas empresas. Pois não, professor Merino. As denúncias podem ser feitas diretamente através do nosso site, que é www.prt, P de Paulo, R de Rita, T de Tadeu, prt4.mpt.mp.br. Ali vai se encontrar todo o caminho da denúncia, que pode ser feita virtualmente ou pode ser feita também indo até a Procuradoria, o endereço está lá. Telefone da Procuradoria 3284-3000, mas sempre tendo cuidado de fazer essa observação. Nós não atuamos como advogados trabalhistas. Se você tem um direito específico individual lesado, procure o seu advogado. Mas se você sabe de fatos relacionados a fraudes em terceirização, a outras fraudes que envolvam um grupo muito expressivo de trabalhadores, já estamos falando de centenas de milhares de trabalhadores, procure a Procuradoria, nos informe que nós iremos investigar. Agradecemos hoje a presença aqui do Dr. Cristiano. Um grande abraço, estamos aqui todos os dias às 13h30 com um tema novo. E até a próxima.